Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, 28 de abril, a segunda rodada da Bezinha. A Bezinha agora corresponde à quinta divisão, ao quinto piso do Campeonato Paulista. São 17 clubes participantes, 3 grupos, 2 com 6 times e 1 com 5, ou seja, sempre um vai folgar. Tanto que na semana passada, na primeira rodada, quem folgou foi o Flamengo de Guarulhos. Nessa segunda rodada, quem folgou foi o Paulista de Jundiaí, que já foi campeão da Copa do Brasil, da Copa Paulista, enfim. O campeonato está tão disputado que na segunda rodada só 2 times estão 100%. A Inter de Bebedouro, do meu amigo Roberval Davino, hein? Experiente técnico Roberval Davino, tá lá, 2 jogos, 2 vitórias, vai liderando o grupo 1. E o Ecos de Suzano, que também no grupo 3, 2 jogos, 2 vitórias, é o Renan Martins, que é o técnico do União do Ecos de Suzano, né? E por tudo isso você vê que esses 17 clubes vão fazer um campeonato muito equilibrado. Nessa primeira fase nós vamos jogar em turno e retorno dentro dos respectivos grupos. E aí os 4 primeiros colocados, num total de 11, classificam para a próxima fase, onde nós vamos ter também 3 grupos de 4. Então só para vocês entenderem. O campeão e vice sobem para a Série A4. Os 2 últimos colocados da Série A4 descem para a Bezinha. É isso. O campeonato é simples, rápido, porque são 17 times e a gente chegou na segunda rodada. Bom, vou falar de tudo isso para vocês. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Demar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua observação, pedir sua informação. Me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar, aqui que a gente faz o blog do futebol caipira, a gente valoriza os clubes do interior, certo? Como a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Vamos começar com o grupo 1, onde a Inter está 100%, a Inter de Bebedouro, foi a Tanabi, hein? Na primeira rodada o Tanabi tinha vencido, né? O Tanabi está com 3 pontos, recebeu a Inter de Bebedouro em um jogo duro, um jogo disputado. A Inter de Bebedouro acabou ganhando por 1-0, gol aos 36 do primeiro tempo do Vinícius Fernandes. O Tanabi, que vem sendo comandado pelo Davi Ribeiro, fez um grande jogo, mas parou na Inter. A Inter fica 100% de aproveitamento. 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O Tanabi tem 3, ele está na zona de classificação também. Nesse grupo 1, o Araçatuba, que voltou para o futebol profissional, jogou a primeira em casa e atropelou o Fernandópolis 2-0, contundente. Um gol no primeiro tempo com o Leozinho, um gol no segundo tempo com o Gustavo. E o Araçatuba fez sua parte com o Fernandópolis. Inter de Bebedouro tem 6 pontos, é a líder. O Araçatuba foi a 4 e tem uma vitória e um empate. Está invicto, está ali na segunda colocação. Quem também está na mesma situação é o Tupã, que jogou na cidade de Olímpia e ganhou de virada por 2-1. O Iago Teixeira fez 1-0 para o Olímpia, mas o Luan e o Gabriel Silva viraram o placar. Então nós temos um grupo que está os 4 primeiros colocados equilibrados. Inter de Bebedouro com 6, Araçatuba e Tupã tem 4 e o Tanabi tem 3. Estariam classificados esses 4. Os 2 times que têm 2 jogos e 2 derrotas, que já começam a preocupar suas torcidas, são o Olímpia e o Fernandópolis. Então, por enquanto, Inter de Bebedouro primeiro, Araçatuba segundo, Tupã terceiro e Tanabi quarto estariam classificados e ficariam fora da segunda fase, Olímpia e Fernandópolis. Vamos no grupo 2, que tem 5 times apenas, então sempre um folga. Na semana passada, o Paulista de Jundiaí, não, o Flamengo folgou. Nesta semana foi o Paulista de Jundiaí. E o Flamengo, que estreou na competição, pode também de repente ficar 100%, porque ele estreou agora. Meteu 6-0 no Barcelona Capela. Barcelona Capela, 2 jogos, 2 derrotas, mas essa foi contundente. Ó, no primeiro tempo, o atropelamento aconteceu no primeiro tempo, quando foi 5-0. O Brandon fez 1-0 aos 11. O Thiaguinho aos 14, dá uma olhada com o tempo do jogo. O Fly aos 17, o Alisson 4-0 com 28 minutos do primeiro tempo, estava 4-0. Chegou aos 35 do primeiro tempo, o Brandon marcou seu segundo na partida. Primeiro tempo terminou 5-0 em 35 minutos.
o Flamengo fez 5 gols. No segundo tempo, o Barcelona endureceu um pouco mais e o Júnior acabou ampliando só os 26 do segundo tempo. 6-0, estreia de gala do Flamengo, do experiente João Valim, hein? 6-0, contundente. Barcelona Capela preocupa, hein? Barcelona Capela preocupa. Flamengo tá 100% também, porque ele ganhou, jogou uma vez, ganhou, enquanto a Inter de Bebedouro e o Ecos jogaram 2 vezes e ganharam. Ainda nesse grupo 2, Colorado Caeiras e São Carlos ficaram no 0-0. Né? O Colorado Caeiras tinha vencido a primeira, então agora empatou, é o líder com 2 jogos, com 4 pontos. O Flamengo estreou vencendo, é o segundo colocado com 3 pontos. O São Carlos, 2 empates, é o terceiro com 2 pontos. E o Paulista, que só jogou na estreia, tem 1 ponto, seria o quarto. Esses 4 times, Colorado Caeiras, Flamengo de Guarulhos, São Carlos e Paulista de Jundiaí, estariam classificados. O Barcelona Capela, 2 jogos, 2 derrotas, seria o único time eliminado da segunda fase se terminasse hoje. Claro, você tem que fazer turno e retorno. Nesse grupo você vai ter 8 jogos, disputamos só 2, mas eu vou passando todas as situações para você. E no grupo 3, o Ecos, que também está 100%, né? Que vem fazendo a sua parte, no domingo, ontem pela manhã, pegou o Mauaense e ganhou por 2-0. Jogo muito disputado, mas o Matheus faz 1-0 para o Ecos no primeiro tempo. Já aos 45 do segundo tempo, o Fabrício cobrando o pênalti ampliou. E quando parece que a vitória estava mais tranquila, logo aos 46 o Vinícius do Mauaense descontou e terminou em cima, mas o Ecos conseguiu uma vitória importante diante do Mauaense, que na primeira rodada tinha vencido. Então não foi uma vitória tranquila e tal, uma vitória bem emocionante. Ainda nesse grupo 3, o Mauá, jogando em Mauá, pegou o Mantiqueira e meteu 3-1. Mantiqueira perdeu a segunda, hein? A torcida de Guaratinguetá vai ficar preocupada. Mosquito fez 2 gols no primeiro tempo, aos 5 e aos 24, e já deixou uma tranquilidade. O Rodrigo descontou para o Mantiqueira e o Mica fez 3-1, vitória do Mauá, 3-1 em cima do Mantiqueira. Mauaense perdeu, mas o Mauá ganhou. São os rivais da cidade de Mauá. E finalizando esse grupo 3, o clássico de Mogi das Cruzes, União de Mogi 1, Atlético de Mogi 1. Olha que detalhe curioso, os gols aconteceram na reta final do jogo. Aos 40 do segundo tempo, o Tietê, não é aquele que jogou no Audax, no São Paulo, no Palmeiras e está no Botafogo, não é ele não. É um outro Tietê, é o genérico, Tietê genérico. Fez 1-0 para o União do Mogi aos 40 do segundo tempo. O Atlético de Mogi foi empatar com o Marco Robson aos 45. E aí deixou tudo igual. E esse grupo tá o seguinte, o Ecos é o líder com 6, o Mauá, uma vitória e um empate, tem 4, Mauaense tem 3 e o Atlético de Mogi, que empatou as duas, tem 2. Esses 4 estariam classificados. União de Mogi com 1 ponto e o Mantiqueira sem nenhum ponto estariam fora se terminasse hoje, só para a gente ver o sobe e desce da tabela, perfeito? Os artilheiros da competição, 2 jogos e 2 gols. Giovani do Mauaense, Carlos Bagé do Tanabi, Gustavo do Araçatuba, Mosquito do Mauá, Brendon do Flamengo, 1 jogo e 2 gols, porque ele jogou uma vez só o Brendon, hein? E Matheus e Fabrício, os 2 do Ecos, todos têm 2 gols, estão brigando pela artilharia. E para a gente finalizar, claro, o nosso vídeo, vamos falar da rodada do próximo final de semana, a terceira. O Tupã, do técnico Diego Souza, recebe o Tanabi do técnico Davi Ribeiro. Sábado, 15 horas. Todos os jogos da terceira rodada serão no sábado, 4 de maio. Todos os jogos. Às 3 horas, Tupã, do técnico Diego Souza, contra o Tanabi do técnico Davi Ribeiro. 3 horas também. O Araçatuba, do técnico Guido Beltrão, recebe o Olímpia, do técnico João Santos. 3 horas também em Jundiaí. O Paulista, do técnico Fausto Dias, recebe o Colorado Caieiras, do técnico Adam Matheus. O Mauaense também 3 horas, clássico de Mauá, hein? Clássico de Mauá. O Mauaense, do técnico Marquinhos, recebe o Mauá, do técnico Peterson Martins. 3 horas em Guaratinguetá. O Mantiqueira, do técnico Leonardo Campos, encara o Atlético de Mogi, do técnico Fred Freitas. União de Mogi das Cruzes, 3 horas também do sábado. União de Mogi das Cruzes, do técnico Robson dos Santos,
encara o líder invicto 100% Ecos do técnico Renan Martins. 16 horas do sábado, 2 jogos apenas. Todos os demais são às 15. Inter de Bebedouro, do meu amigo Roberval Davino, lá em Bebedouro, recebe o Fernandópolis do Cleicon Rodrigo. E às 16 horas também na cidade de São Carlos, lá no estádio Luizão, o São Carlos do técnico João Batista, recebe o Flamenguinho, o Flamengo de Guarulhos, do técnico João Valim. E claro, eu vou observar todas as movimentações e no domingo eu trago para vocês todos os detalhes da terceira rodada da Bezinha. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!